já estamos no horário. Vamos solicitar, então, aos mestres ascensionados de luz que nos iluminem nessa noite para que a gente possa nos inspirar e trazer a sabedoria divina, né, para todos, expandir as suas energias, a sua consciência, o seu bem-estar. E vamos continuar, então, falando do nosso amigo Emile Fox, O Sermão da Montanha. Nós estamos agora no capítulo 6, que ele diz: com a medida com que tiverdes medido, o que você não julgue para que não seja julgado. E esse tema é muito rico, porque ele mostra o porquê das nossas doenças, o porquê nós somos infelizes, porquê que a nossa vida sempre fica empacando. O que acontece? E ele coloca que a nossa energia, né? As palavras têm energia. E ele chama uma atenção para o cristianismo científico. É muito interessante isso. E lá no Sermão da Montanha já se falava sobre o cristianismo científico. Você é os seus pensamentos. Vamos fazer uma pequena reflexão e lembrar do que nós somos hoje, como foi o nosso dia, como está a nossa saúde, como está o nosso dia a dia, o nosso convívio com nossos amigos, familiares. Se nós refletirmos, vai ter como base os nossos pensamentos, porque nós somos, como já dizem, o que pensamos. E esse capítulo, né, ele leva a gente a refletir sobre isso. Então, ele comenta assim: se o homem tivesse conhecimento do cristianismo científico, compreenderia o poder do pensamento. Não julgueis para não ser julgado. A regra de ouro do cristianismo científico é: pense a respeito dos outros como você gostaria que eles pensassem de você. Essa é a verdade espiritual absoluta. E por que eles estão falando isso? Porque quando você fala de alguém, faz um comentário, seja ele qual for, aquela pessoa, aquela situação do qual você está se referindo, ela não está sendo atingida por esses comentários. Ela nem sabe que você existe, mas você está gerando dentro de você essa energia de ódio, essa energia de decepção, essa energia de desalento, essa energia de desconsideração, todas essas energias desarmoniosas você está produzindo dentro de você. E é literalmente isso que acontece. E eles chamam do cristianismo científico, porque isso é provado cientificamente. As doenças aparecem de onde? Dos seus pensamentos. Você contamina o seu corpo. Você é que faz com que a sua vida tenha os desencontros que ela tem com seus pensamentos. Então, nós falamos na live passada sobre como proteger o ambiente, como você se proteger, e o quanto a natureza, né, a sabedoria divina nos ajuda com isso. E aqui ele comenta uma coisa muito interessante, que é exatamente o cristianismo científico. E ele fala assim, quando você está julgando alguém, seja ele de que maneira for, seja quem for, você está simplesmente se contaminando. Isso é um fato, isso é real. Quando você tem essa informação e os nossos vícios mentais fazem com que a gente pense exatamente dessa forma, isso é um vício. A gente assiste um jornal, vem a notícia e nós começamos, então, a meditar sobre o que o jornal fala.
nós assistimos um filme e começamos a meditar sobre o que esse filme fala. E assim ele vai levando. Só que nós vamos nos contaminando. E como nós falamos da proteção energética na live passada, ele fala aqui que nós não percebemos, e o que é mais contaminado é é a nossa casa, o nosso lar. Olha que coisa interessante. Nós não percebemos isso. Conforme nós conversamos no nosso lar, vamos dizer assim, ou no nosso escritório, no nosso local de trabalho, assuntos desarmoniosos, nós estamos contaminando esses ambientes. E é o ar que nós respiramos. E nós não percebemos isso. Então, vem alguém nos visitar, vamos colocar como referência, né? Alguém que está chegando no nosso ambiente, seja ele qual for, do trabalho, família, lazer até, e começa a fazer comentários desarmoniosos. Vocês estão se contaminando com isso. E ele faz isso inconscientemente, e nós também. Mas a partir do momento que nós temos essa informação do cristianismo científico, nós começamos a parar, respirar e não entrar nessa onda de desarmonia energética, porque isso tem uma consequência. A sua vida passa a ser o que você pensa. Então, e ele comenta aqui, se a humanidade tivesse essa compreensão, o mundo talvez não seria o que é hoje. Porque toda a energia que gera a confusão desse planeta vem dos nossos pensamentos. Então, quando nós começamos a respirar e entender que isso não é para nós começamos a evitar esse pensamento. Parar de pensar nós não podemos, porque isso faz parte da vida humana. O dia que o ser humano parar de pensar, ele vai virar um alienígena. Então, ele vai se atrofiar. Isso já é provado cientificamente. A gente tem essas pessoas, né, que se acabam se debilitando até emocionalmente durante a vida e depois elas perdem o sentido de viver. Então, parar de pensar não dá. Então, já temos essa informação. Mas nos dá o direito de selecionar os nossos pensamentos. Então, e ele comenta aqui, o que é mais contaminado é o ambiente onde nós estamos. Então, se nós temos um comércio, e começamos a falar dos problemas, né, comerciais que existem pelo mundo, falta de mercadoria, falta disso, falta de crédito, enfim, de cliente, nós estamos contaminando o nosso negócio para que ele se torne assim. É muito sutil. Então, quanto mais falamos coisas desarmoniosas, mais nós nos contaminamos. Aí nós não entendemos por que o negócio do outro dá certo, o nosso não. O que está pegando? Exatamente a nossa forma de pensar. Por que a família do outro é alegre, todo mundo se reúne, todo mundo bate papo, e a nossa família aqui, ela não se reúne, ela não conversa, são pessoas distantes, e assim a vida vai. Porque nós temos que mudar a forma dos nossos, não nos identificarmos com o que está se conversando naquele momento, se a conversa for desarmoniosa. Se a conversa for alegre, for sorridente, for de coisas boas, meu, entra e continua a conversa, participe, porque é uma energia boa, uma energia que está acontecendo, vocês vão aproveitar muito e vão expandir as suas energias boas. É uma questão de você ter
esse discernimento, o que é bom para mim, o que não é bom para você, descarta. Não fique discutindo se é bom ou não é, ou muito pelo contrário. Se você sentir que aquela energia, aquela conversa, seja lá o que for, não, não está dentro dos parâmetros das suas expectativas, descarta. Muitas vezes as pessoas falam, pô, João, mas nós temos que convencer essas pessoas que a vida é boa, que tudo é bom. Nós vamos perder tempo, porque essa força energética desarmoniosa, ela tem uma força muito grande, e nós não vamos, batendo de frente, convencer ninguém que não se deve falar coisas desarmoniosas em nossas residências. A nossa residência, principalmente, ela tem memória. Vocês já viram isso, né? Muitas vezes você chega numa casa e a gente fala assim, aqui já morou alguém, aqui já uma pessoa assim, assim, nós já filmes e filmes que são passados aí mostrando isso é uma realidade, isso é um fato. Existe uma memória nos lugares daquelas pessoas que ali viveram. E se você simplesmente tiver a condição, né, de não se envolver com essa memória desses locais, você vai ser feliz. E quem sabe até você mudar essa memória desses lugares. Existe essa possibilidade. Então, esse cristianismo científico, ele mostra exatamente isso. O cristianismo científico não está ligado a religião nenhuma. Ele não é cristão, ele não é budista, ele não é umbandista, ele não é evangélico, não é uma ciência. E se fala de cristianismo para se ligar ao cosmos. Então, essa aqui é uma ciência cósmica. Então, isso não é pregado por nenhuma religião, crença ou qualquer linha que se fale nesse sentido. Então, vocês precisam pensar no que vocês conversam, principalmente dentro de casa. Principalmente, porque lá você dorme, lá você respira, lá você tem a sua vida, lá você tem a sua história. No comércio, você fecha a porta às 6 horas e só volta só no outro dia. Na residência, não. Na residência, você mora. Na residência, você se alimenta. Você vai comer aquele alimento que você preparou. Então, ele chama muita atenção aqui em questão das residências. A gente parar de ficar fazendo comentários de assuntos desarmoniosos. Se as pessoas forem lá falar, deixa falar. E aqui eu vou trazer para vocês uma afirmação para a limpeza do lar. Enquanto eles estiverem falando, fica centrado em você. Quando eles forem embora, vocês vão ver a afirmação que tem aqui, vocês façam, limpe a sua casa. Nós não viemos aqui para sofrer, nós não viemos aqui para passar necessidade, nós não viemos aqui para ser aparato de outras pessoas. Nós viemos aqui para seguir o nosso curso de vida. Todos nós temos um destino e nós temos que percorrer esse destino. É mais fácil nós percorrermos de uma forma harmoniosa do que os anjos da guarda lá terem que dar um jeitinho para que você volte para a linha de novo. E cada vez que eles dão um jeitinho para você entrar na linha de novo, você começa a achar ruim da vida, porque eles vão colocar você na linha de novo. Porque você faz parte do seu destino, você percorrer esse caminho, quer vocês acreditem ou não. Façam uma reflexão da vida de vocês. Nós já falamos várias vezes isso em algumas lives. O que aconteceu para que vocês estejam exatamente onde vocês estão hoje? Vontade de vocês? Tenho que informar.
É vontade do destino de cada um seguir na sua caminhada. Então, quanto mais pensamentos positivos, quanto mais energias positivas você tiver, mais harmoniosa, mais você vai facilitar a sua caminhada. Então, quando ele fala aqui, olha que coisa interessante. Por que que nós contaminamos nosso ambiente de trabalho, nossas residências? Porque nós ficamos julgando as pessoas. Então, nós ficamos dizendo assim, aquele outro, se eu fosse ele, nossa, que ele fez, tal. E você, além de se contaminar, você está contaminando os seus ambientes, a qual você frequenta. Então, quando nós ficamos julgando as pessoas, nós não estamos nada mais do que nos prejudicando. Porque as pessoas que você está julgando, elas não estão nem sabem que você existe. Mas você está se contaminando. Então, eleve seu pensamento por alguém. Olha que interessante esse exercício. As palavras geram energias. Então, eu vou dar uma dica aqui com as crianças. Quem conhece alguma criança que não esteja alinhada energeticamente, pode ser de saúde, pode ser mental, pode ser até educacional, ele dá uma dica de um cristianismo científico. Vamos falar com as crianças. Para as crianças atrasadas na escola, que é o que ele coloca, né? Devemos pedir inteligência divina. Então, quando você tiver algum parente, alguma pessoa que você conhece, principalmente as professoras, para aquelas crianças que não estão desenvolvendo, né, o seu estudo, vocês pedirem para ela a inteligência divina. Nós vivemos uma inteligência divina, que é o cristianismo científico. Quando essas crianças estão envolvidas, são levadas, são direcionadas, são hipnotizadas por essas culturas que nós vivemos hoje, elas perdem a linha das suas caminhadas. Isso nós estamos cansados já de assistir. Então, são crianças que perdem totalmente o contexto social e vivem o que vivem. Então, para essas pessoas, para essas crianças, nós devemos pedir a inteligência divina. A inteligência divina é uma inteligência perfeita. Ela fez esse planeta. Esse planeta é perfeito. Quem estraga ele é o homem. O homem é que faz com que esse planeta seja o que ele é. A inteligência divina, ela que comanda esse planeta, só que ela não pode interferir nas atitudes do homem. Então, quando vocês tiverem a possibilidade de ter uma criança, tá? Nessa fase, né, de estruturação emocional, peçam a ela, mentalize essa criança e peça a ela inteligência divina. Vocês vão perceber amor. Mas não, olha, gente, não comente com ninguém. Não fale para ninguém. Porque essas pessoas, pela ignorância delas, vão interferir nesse trabalho de vocês. E aí, o resultado não será tão quanto fabuloso como a gente sempre vê acontecer. O que eu falo para vocês aqui, eu já disse, isso aqui é experiência de vida. Eu não estou falando teoria. Então, já vivi isso, já presenciei isso e funciona. Peça para essas crianças a inteligência divina. Tem algumas situações que a gente está vendo que esses jovens estão enveredando para uns caminhos desarmonioso, vamos chamar assim, socialmente falando. Peça para esses jovens a inteligência divina. Porque a inteligência foi feita para nós estarmos aqui. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui porque quer, ninguém está aqui porque, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Não, existe uma lei maior.
que é a lei cósmica, que é a inteligência divina. Então, quando você tem essas pessoas, principalmente os jovens, crianças, peça a eles. Mas, assim, dentro de você, não peça da boca para fora. A inteligência divina se manifeste aqui e agora. Vocês vão ver que os resultados são maravilhosos. As vós queridas, minhas vós queridas que estão aí, né? Abraçando os netos, né? As netas, peguem, abrace eles e peça interiormente que a sabedoria divina se manifeste aqui agora. As tias que estão aí, os sobrinhos que chegam, abraça, tal, interiormente peça a sabedoria divina se manifeste aqui e agora. Vocês vão ver que espetáculo que é esse. Simplesmente vocês estão colocando eles de volta na rota do seu destino. É uma ferramenta maravilhosa. É só utilizar. Vamos falar com a saúde, né? A saúde também, o cristianismo científico, ele traz. Então, ele fala, Deus em nós. Eu já passei essa afirmação várias vezes. Se tem alguém com a saúde debilitada, seja a idade que for, peça, Deus em nós é poderoso para purificar todo o nosso organismo, erguer, suster, curar, fortalecer, vitalizar, renovar, estabelecer ordem divina em unidade em todas as partes do nosso corpo. Eu digo físico, mental, emocional, espiritual, em todos os sentidos. Vamos falar aqui do dinheiro, né? É o dinheiro que hoje move esse planeta, né? Tudo por dinheiro, né? Então, sai aqui também uma afirmação para vocês, né? Declara em voz firme e presente, mas declara, fala, sabe? Da mesma maneira que nós reivindicamos os nossos direitos, também você reivindique. Nós estamos falando de uma ciência cósmica. Você diga, declaro em voz firme e presente, esta casa é abençoada, a prosperidade entra por esta porta e não vai embora. O dinheiro que chega aqui fica, aqui se multiplica e permanece. A escassez não tem lugar nesse lar. Tudo que sai desta casa volta em dobro. Essa família vive na abundância que merece. Esta casa está abençoada, eu declaro, e que assim seja. Depois a Cris coloca lá no grupo essas para vocês terem. Façam, gente. O tempo que vocês vão ficar falando mal dos outros, ou observação, ou seja lá o que for, façam essas afirmações. Vocês têm que mudar o direcionamento da energia, do pensamento de vocês. Vocês têm que começar a direcionar o pensamento de vocês para a energia da prosperidade. Vocês são responsáveis pelo que vocês são. Se vocês vivem uma vida desconfortável, vocês é que criaram ela. Não foi a divina ordem. Vocês é que criaram as suas dificuldades. Se vocês criaram, vocês podem descriar. Só vocês podem descriar. Então, faça a afirmação. Vale a pena. Eu já falei, o autoconhecimento, ele é prático, ele não é teoria. Se vocês não praticarem, vão perder tempo. E quando você vai começar a bater na porta de vocês a felicidade, a harmonia, a tranquilidade, a paz do espírito, vocês vão falar assim, valeu a pena. É muito bom. Não tentem convencer ninguém que isso é bom. Vocês vão perder tempo. Eles vão entender isso naturalmente com o seu comportamento. A hora que você estiver tranquilo, com a vida edificante, eles vão começar, mas por que ela está assim e eu não estou? Você desperta nas pessoas
a sabedoria divina. Tentar ensinar as pessoas a sabedoria divina é perda de tempo. Despertar nas pessoas a sabedoria divina é uma sabedoria. Então, não percam tempo tentando convencer ninguém a nada. E por que que o tema ficou bumerangue? Veja só o que é o pensamento. Pensamento é energia. Então, o que ele diz aqui do efeito bumerangue? É um fenômeno onde uma ação, tentativa de persuasão ou mensagem produz o resultado oposto. Se vocês querem mal a alguém, vocês serão os maiores prejudicados, porque essa energia não vai chegar a quem você quer. Essa energia vai ficar com vocês. Por isso que é efeito. E ela vai voltar com mais força. Então, quando a gente tem um ressentimento, uma mágoa, uma injustiça, essas pessoas que proporcionaram isso, vocês acreditem ou não, proporcionaram para você fazer uma reflexão de vossas vidas. Eles são instrumentos que chegam a você e mostram, olha, para pensar, você está fazendo errado, você pode ter uma vida próspera e edificante. Essas pessoas, que aos nossos olhos até então vieram para nos prejudicar, elas vieram para nos alertar. Então, quando a gente fala do efeito bumerangue, é que quanto mais você critica essas pessoas, quanto mais você quer que elas tenham um caminho desarmonioso, quanto mais vingativo você for, você que está sendo prejudicado. Em dobro, presta atenção, em dobro, porque você está dando força a essas energias, aquelas pessoas, aquelas situações não estão nem aí com você. Quer vocês acreditem ou não, mas experimente. A hora que você começar a falar mal de alguém, você para, respira. Lembra lá da nossa velhinha? Né? A florzinha? Para, respira. Não, eu te amo, eu te adoro. Porque da mesma maneira que a força negativa vem com força, também a amorosidade volta para você com força. É um trabalho, é um exercício. Pense nisso, vale a pena. É difícil a gente acreditar no cristianismo científico. É muito porque sempre fomos educados de uma forma que as coisas só valem se for visíveis, né? E o invisível sempre ficou à deriva nos nossos ensinamentos. As palavras que vocês falam dentro da sua casa não somem no ar. Olha a mensagem que eles estão passando. O que vocês falarem em suas residências vai impregnar as suas residências. Vai impregnar o seu local de trabalho. Vai impregnar as suas viagens, os seus passeios, as suas alegrias, os seus relacionamentos. Então, já que vai impregnar, vamos impregnar com energias boas, energias amorosas, energias saudáveis. Por que não? Se vai impregnar, né? É questão de bom senso. Já que eu busco a felicidade cósmica. É uma felicidade, é um momento cósmico, mas existe um trabalho. Elas ficam na energia do ambiente em que você e sua família respiram todos os dias sem perceber. Aí alguém começa a ficar gripado, alguém começa a ficar doente, aí tu começa a dar dor de cabeça, as coisas já não andam. Foi você que colocou essa energia lá, acredita ou não? Então, peraí, se eu estou colocando, eu posso tirar. Então, se eu posso tirar, eu vou tirar. Se eu sou saudável, eu sou saudável. E por que não seria saudável? Porque eu teria que ser doente para justificar a sociedade que eu faço parte dela. Olha que coisa louca. As pessoas ficam doentes para fazer parte de uma sociedade. Você já viu quando
principalmente a turma dos 60 anos, dos mais 70, né? Que é chamado hoje, só fala sobre médico, remédio, o que tomou, o exame que fez, né? Só fica falando disso. Agora eu vou fazer um novo exame, agora eu vou fazer isso, agora não sei o quê, a dor de barriga que teve, não vai comer, porque eu não vou passear, porque não sei o quê. Nossa, amanhã eu tenho 10 exames, eu tenho que ir em todo. Esse é o papo. E você não quer ficar doente? Você vai ficar doente, porque é a energia que você está produzindo. Consciente ou inconscientemente, é a energia que você está produzindo. Então você vai ficar doente inconscientemente. E sócio de farmácia, vai ficar pagando remédio de farmácia. Então, quando você tem essa informação, você tem a possibilidade de mudar isso. Por que eu não posso ser feliz? Por que eu não posso ser saudável? Eu enfrento pessoalmente uma, uma sociedade muito interessante. As pessoas olham para mim e perguntam assim, mas o que você tem? Ah, eu tenho felicidade. Mas você tem 70 anos, como é que você tem? Você anda, você vai, você ri. A minha mãe, um dia, estava a Cris, ela estava no carro, sentado no banco de trás, e ela fez um comentário muito interessante, que nos chamou a atenção. Ela virou assim, de repente, do nada, falou: Mas vocês riem, vocês estão risada. Eu falei: Mãe, mas por que não daria risada? Por que eu não vou dar risada, mãe? Não, porque todo mundo é triste, todo mundo só fala. A minha mãe, para você ter uma ideia. Então, essa é uma cultura que nós estamos hoje, principalmente dessa idade avançada, organicamente, que estamos vivendo. Não tem que ficar doente. Por que eu vou ficar doente? O mundo científico, o cristianismo científico, ele fez o corpo perfeito. Se ele está doente, porque nós deixamos assim ficar. Se nós deixamos, nós podemos desleixar. Então, eu não quero ficar doente. Eu não quero, eu não vou ficar. Nossa, é uma coisa, você fala assim, gente, mas que papo furado é esse? Vamos falar aqui de coisas boas. Não, é sempre o Lexodan, Dorflex, né? É o papo mais conhecido na idade depois de 70, né? Temos que mudar isso porque podemos mudar. Se nós seguirmos essa linha de pensamento, também vão ser mais um que vai estar aí, né? Uma casa que ouve palavras de escassez e reclamação começa a vibrar nessa frequência. E uma casa que ouve palavras de abundância e de abertura vibra diferente e responde diferente. Preste atenção nisso. Mudem o direcionamento dos assuntos que vocês estão fazendo mentalmente. Mentalmente, os nossos pensamentos é que vão fazer a nossa vida melhor. E quem conduz os nossos pensamentos somos nós mesmos. Se somos nós mesmos, por que eu vou depender do Lexodan? Por que eu vou depender do Dorflex? Por que eu vou depender de um monte de uma caixa de remédio que, quando eu entro numa farmácia, a farmacêutica ri de orelha a orelha, porque vai vender mais remédio? Não, eu vou para o teatro, eu vou pro show, sabe? Imagina, eu vou viajar, porque esses são os meus pensamentos. Pensamentos de alegria, prosperidade. Não fique criando situações que elas vão se estabelecer desarmoniosas. Não, crie felicidade. Por que eu vou ter que ficar tomando sopa, aquela sopa com aqueles macarrão como é que chama aqueles macarrão que tem? Ave Maria. Ave Maria, aqueles macarrão. Por que eu vou ficar tomando sopa, meu Deus? Se eu posso comer uma feijoada, né, uma picanha, que eu posso comer uma coisa gostosa, não sei o quê, uma salada maravilhosa, eu vou ficar tomando sopinha de macarrão? É escolha minha.
Escolha minha, que troço aguado, né? Escolha minha. Então, se eu tenho direito de escolher, eu vou escolher comer comida saudável aos meus olhos. Então, se nós não nos reeducarmos a nossa mente, por que que o meu negócio tem que depender de política, tem que depender de comércio? Não, o meu negócio depende de mim. Uma vez, um amigo, o Silvio Santos, ele falou uma coisa muito interessante, né? Eu gostava dele, ele foi um ícone na nossa humanidade. E ele falava assim: não, eu vim aqui para fazer as pessoas rirem. Se vocês virem, perceberem a música de entrada do programa dele, as pessoas achavam aquilo uma babaquice, mas a música de entrada do programa dele, tudo é alegria, nós viemos aqui para sorrir e brincar. Essa era o carro-chefe dele. E olha o que ele fez. É um exemplo de vida. Então, temos exemplos aí disso já. E por que não sermos também? Questão de pensar. E vamos aqui, para a afirmação de casa, vamos voltar, porque o que eles chamam a atenção é que o nosso lar, a nossa casa, é o grande poder energético que nós criamos, são as nossas casas. Então, esta casa está abençoada e eu declaro que assim seja. Afirme isso. Esta casa está abençoada e eu declaro que assim seja. E fale toda hora que vem aqueles pensamentos desarmoniosos, porque eles vão vir, porque nós temos uma mente assim fantástica, né? Um vício mental de sempre ficar pensando coisas que não. Minha casa está abençoada e eu declaro que assim seja. Então, pense nisso. Vamos parar de ser marionete dessa energia desarmoniosa. Nós estamos aqui para ser felizes, eu já afirmo isso sempre. Ninguém veio aqui para sofrer, nós é que criamos o sofrimento. Nós é que criamos os nossos obstáculos. Nós é que duvidamos de nós mesmos. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Olha, gente, eu vivi mundos. Eu comento com a Cris. Se eu estou aqui hoje conversando com vocês, passando toda essa experiência de vida, é porque me fizeram acreditar que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E posso dizer para vocês que é a maior verdade que eu vi até hoje. Porque se você não for importante para você, quem vai ser? Você tem que se valorizar. E quando você se valoriza, você permite que o seu destino aconteça de uma forma harmoniosa. Se você não se permitir, né, os seus anjos da guarda vão acertando o seu caminho, aí você acha ruim, né? Quem mandou você não ter esses pensamentos positivos? E quem gosta de oração, a oração que mais se encaixa aqui é a oração de São Francisco de Assis. Eu só vou ler o início dele, porque ele é longo, né? Mas que vale a pena a gente refletir, né? E como diz a nossa querida Palmira, porta de geladeira a gente ter. E começa assim: Senhor, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. O que que ele está dizendo que é paz? A nossa paz, a sua paz, que eu seja um instrumento da vossa paz. Enquanto vocês não entenderem que vocês têm que olhar dentro de cada um, que a solução está dentro de cada um, vão ficar perdendo tempo por aí, porque ninguém vai fazer o que você precisa. As pessoas vão
vão fazer de uma forma interessada, vão fazer para que a consciência fique tranquila, vão fazer isso e aquilo, mas não vão fazer para você. Só você pode fazer para você. E ele diz assim: onde houver ódio, que eu leve amor. Em vez de você ficar xingando o seu semelhante porque ele não fez aquilo que você pensou que ele devia ter feito, ame-o, porque a força dessa energia vai voltar para você com amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Perdoe, perdoe, porque você está se perdoando. Você, não é que você está perdoando a ele, você está se perdoando. Se houver discórdia, que eu leve a união. Tudo isso você está se redirecionando essas energias. É isso que o cristianismo científico coloca, o que o Fox coloca no Sermão da Montanha. No fundo, na essência do Sermão da Montanha, ele diz exatamente isso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você tiver dúvida, ué, busca fé. Ué, se você não tiver fé em você, vai ter fé em quem? Nos caras que vendem Dorflex? Eu não estou indo lá, vai, vem aqui buscar o seu Dorflex aqui. Agora você compra os remédios pela farmácia eletrônica lá, farmácia beneficente, sei lá o quê. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se houver um erro, que eu leve a verdade. Errar é humano. Persistir no erro já passa a ser ignorância. Mas errar é humano. Para mim, tentar, eu tenho que errar. Se eu tentar e acertar, melhor ainda. Mas se eu errar também, eu estou tentando. Só erra aquele que tenta. Só erra aquele que vai para frente. Aquele que não tenta, não erra. Aquele que tem medo, não erra. Tem medo. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Olha, gente, desespero do quê? Se você é a pessoa da sua vida, se você é a pessoa que vai mostrar o caminho, por que desespero? É. Se houver tristeza, leva alegria. Vocês já tentaram contar uma piada para vocês mesmos? É muito legal. É muito, muito bacana. Você olha assim e começa a contar uma piada, que você vai lembrar uma piada que um dia eu contar para você, e você começa a rir só. Vão chamar vocês de louco, não tem problema. Mas vocês vão dar gargalhada. Ué, é tudo uma experiência. Você vai ver só, puxa, por que eu não lembrei dessa piada antes? Eu já vi essa piada e vou contar essa piada para mim. Isso é viver. Isso é reconhecer a alegria dentro de nós. Se houver trevas, que eu leve a luz. Então, Senhor, eu sou seu filho. O que queres de mim? Ele é a luz. Ele é a nossa esperança, ele é o nosso destino, ele é o nosso direcionamento, a nossa bússola nessa caminhada. Então, se nós não acreditarmos no, ele chama aqui no cristianismo científico, que é a sabedoria divina, que é a lei cósmica, vocês vão ficar na lei do homem. E pelas experiências que nós já temos, a lei do homem não é muito boa, não. A lei do homem é vocês pararem, vocês vão pagar o carnê em mil prestações. Então, a lei cósmica, ela é boa, sabe? Não paga nada, né? Você usufrui, é um direito divino seu. Porque vocês, quando vieram para cá, vocês receberam essa lei cósmica. Só que do conviver, né, com a humanidade, ela sempre é colocada em segundo plano. Tudo bem, gente? Tranquilo, cegado? Então, ó, é assim, vamos rir de nós mesmo que é melhor. Nós é a maior piada que existe, vamos rir de nós, vamos lembrar do que nós fizemos,
vão lembrar o que falaram de nós, também não tem problema. Eu, quando era pequeno, me chamavam de alemão, arroto de cruche, pipoca, tijolo, e eu dou risada até hoje quando eu lembro. Então, eu fui uma pérola para eles. O pessoal fala do bullying, não era mais bullying, era chaleira. Então, agora, hoje, eu agradeço tudo isso porque eu dou risada. Eu lembro e vou rir, sabe? Eu não sei o que aconteceu com eles lá, mas muito bom. Eu agradeço a todas as piadas que fizeram, a tudo que aconteceu, porque hoje me vale a pena chegar aonde estou chegando e rindo, como todos aqui. Tudo bem? Tranquilos? Vamos então ao nosso momento glorioso, né? Que a gente sempre guarda a terça-feira, né? Para que a gente se reúna e tenha a nossa querida Lúcia fazendo o nosso comentário sobre esse dia maravilhoso. Acredito que ela pensou muitas coisas boas hoje. Eu tenho certeza absoluta que ela, né? Ela foi positiva em todos os sentidos na nossa caminhada. Diga aí, querida, algum comentário ou passo para frente? Eu pensei mesmo, muita coisa boa. E estou pensando ainda. É isso, tem que pensar, né? Fazer o quê? Mas você falando aí do bullying, né? Eu acho que hoje até já comentei aqui. Eu tinha também muitos apelidos, mas tranquilo. Hoje dou risada também. Mas não era fácil, não, né? Mas Se fosse fácil, mas perde a graça, é, né? Perde a é, graça. mas é assim. Mas tá tranquilo. Tá ótimo. Vamos à nossa querida Neuza, que ficou marcando horário lá. Como é que está, Neuza? Tudo bem aí? Tudo Sobreviver? bem, sobrevivi. Falando em alegria, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Tocou o telefone, eu fui atender. Uma querida minha de 90 anos falou: Oi, Melanie, como vai? Falei: Tudo bem. Ela pensando que eu era a outra amiga, Melanie. Aí ela falou: E teu pé melhorou? Você quebrou o pé? Como é que você está? Eu falei: Eu estou ótima. Ela falou, mas você está ótima? Eu falei, lógico, já estou dirigindo, fazendo ginástica, mas você foi operada. E começou a contar e eu dando corda, dando corda. Aí chegou um momento, ela falou assim, ai, mas eu só ouço tristeza, eu estou em depressão, ninguém fala coisa boa. Eu falei, mas quem está falando coisa ruim é você. Você que está falando aí que eu quebrei o pé, eu estou ótima. Aí ela falou assim, eu, como Melanie, falei assim, por que você não liga para tua amiga Neuzinha? Ela falou assim, ai, a Neuzinha me faz rir tanto, mas ela não está ligando muito para mim. Ela agora está sempre ocupada, eu ligo lá, ela está correndo para lá, está correndo para cá. Eu sei que eu comecei a rir tanto, porque eu era a Melanie, né? Aí ela falou assim, mas é você, Melanie? Você não dá risada assim? Quem dá risada assim é a Neuzinha. E eu continuava rindo, sem parar. Eu falei, ó, faz o seguinte, desliga o telefone e liga para a Neuzinha. Tá bom, então eu vou ligar para ela, mas eu só queria saber do seu pé, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, já te falei. Aí desliguei o telefone, daqui a pouco ela liga. Oi, Neuzinha. Aí eu comecei a rir outra vez, eu não parava. Ela falou, eu liguei para a Melanie, e a Melanie só conta coisa triste. Eu falei assim, jura? Nossa, mas você também não só fala coisa triste? Ela falou assim, nossa, a conversa foi a mesma com a Melanie e com você. Aí só foi risada, risada. Eu fiquei, acho que, uns 40 minutos no telefone com ela, mas demos tanta risada, ela falou, hoje eu nem vou tomar meu calmante para dormir. E foi ótimo. Muito bom, muito Foi bom. uma, foi uma bela experiência, muito bom.
Dei muita risada. Parabéns, é assim mesmo. Né? É sempre assim. A hora que o pessoal vem, você já corta. Opa, aqui Ah, não. Aqui não. Aqui... foi muito hilário. Eu vou fazer o seguinte: quando eu ligar para você, eu vou perguntar primeiro, Neuza. Aí você. Vamos ver a Cris aí, o que ela quer falar. Fala, Cris. Vou colocar o telefone da Neuza em negrito. Quando vocês quiserem ligar, fica fácil, viu? Pode ligar, porque a gente ri muito, muito, mas dá risada assim de não parar. Ela do lado de lá e eu do lado de cá. É Vamos muito aí. bom. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Opa! Paulinha, querida. Ó, Paulinha, você riu muito aí também, hein? Ri bastante. Você riu muito também, hein? Quando, Hein? Ó, eu acho muito fofo, assim, as pessoas idosas. Eu adoro conversar com elas. E com as crianças também eu gosto, porque tem uns papo bom, né? A gente viaja, assim. Então, eu fiquei lamentando porque não posso mais falar mal de ninguém. Eu gosto de falar mal dos fazer o quê, né? Mas, ó, um pouquinho, ainda incentivo minhas amigas. Eu falo, ó, meu professor fala que é para a gente falar bem, mal que faz bem. Vamos falar mal. Agora eu não posso mais falar. Mas, sabe, eu vou te contar uma coisa. Fofoca. A minha mãe é uma pessoa que está nesse nível, né? Ela sempre foi uma pessoa bem evoluída, sempre estudiosa da religião, e teve um momento lá que ela mudou, né? E aí a minha mãe só fala de doença, minha mãe só toma remédio, minha mãe só reclama, e eu sempre estou falando alguma coisa que a gente aprende aqui, né, para ela, tal. E aí, quando foi a semana passada, me surpreendi, porque ela começou a reclamar, e meu pai pegou lá da sala e falou assim: Ei, mas eu já falei para você que enquanto você não mudar seus pensamentos, que enquanto você não sei o quê. Aí eu fiquei olhando assim, achei tão bonito, porque quer dizer que tudo que eu levo, ele está captando, né? E ele era uma pessoa que ele nunca ia contra ela, sabe? Tudo é a favor dela. E agora não, agora ele está entendendo, ele entendeu, na verdade, que ela não pode fazer isso, né? E ele passa isso para ela. E eu achei muito bonitinho, porque quer dizer, ele pelo menos está me ouvindo, né? Está aprendendo, né? E eu vou levar essa live, eu vou pôr para eles ouvirem, para ela ouvir. Essa aqui. Vou pôr para ela ouvir, entendeu? E assim, então é isso, né? Cada vez ela está assim. Prejudicando mais, sabe? Porque ela não para de reclamar, ela não consegue sair fora disso, sabe? Eu posso te dar uma dica? Pode. Ela está precisando fazer uma atividade em paralelo. Então, ou ela vai fazer bordado, ou ela vai ter uma reunião de amigas. Vamos falar mal também lá na reunião de amigas, mas não tem problema. Mas, assim, quanto mais isolada ela ficar, mais a tendência é ela seguir por esse caminho. O que falta aí para ela é ter uma atividade, mesmo que seja uma vez por semana. Ou, se ela não tiver com que... Eu vou falar um segredo aqui, meus irmãos assistem um vídeo, tá? Mas eles, não sei se eles vão me bater. Mas a minha mãe, que acontece a história para a Cris, eu conseguia mantê-la animada, que eu falava assim para ela. Ela foi uma grande parceira nesse mundo espiritual. Mãe, amanhã eu vou falar sobre Cristo. O que eu falo? E ela passava a semana toda pesquisando sobre Cristo e na semana seguinte, filho, eu achei isso aqui e tal. Então, ela viveu pensando num assunto que ela tinha que desenvolver e para me ajudar. Então, eu falava assim, agora eu vou falar sobre o Pai Nosso, mãe, o que nós vamos falar sobre o Pai Nosso e tal? Ela lia, ela pesquisava, ela meditava, tudo, e quando eu encontrava, ela falava. Então, por muitos anos,
eu mantive essa relação com a minha mãe para ela não entrar no marasmo, porque ela ficava pensando, né, o que seria que tinha que fazer. Então, veja com a sua mãe, dentro da linha dela, né, o que poderia fazer com que ela mantivesse uma preocupação saudável. Então, essa preocupação saudável que vai manter o equilíbrio emocional, porque a tendência é ela, se continuar assim, né, ir para esse marasmo. Então, o que o seu pai está fazendo, ele está sendo muito inteligente. Quando ele vai de frente com a sua mãe, ele mexe com a sua mãe, ele mexe com o breu da sua mãe, e faz com que a sua mãe ela volte a ter a energia. Inconscientemente, é isso que está acontecendo. Então, o seu pai tem que bater de frente, aspas, porque faz com que ela desperte. Opa, ele está falando isso? Mas por que está falando isso? Né? E aí eu fazia isso com a minha mãe, eu dava um tema para ela, e na semana seguinte eu ia lá e ficava discutindo o tema com ela. Os livros que eu escrevi, teve a participação dela. Então, eu falava, mãe, eu preciso escrever esse livro aqui, tem um capítulo tal, ela sentava junto comigo, a gente escrevia junto, e ela tem um mundo espiritual muito, muito grande, mas a gente mantinha ela ativa. Então, veja a possibilidade de uma amiga, de repente, uma vez por semana, e tomar um chá, uma vez por semana, para que ela mantenha a mente dela ativa. Procure isso, procure essa linha e bota o seu pai para brigar com ela. As mulheres gostam de uma briga. Eu vou apanhar aqui, mas tudo bem, vamos embora. Cris, quer falar alguma coisa, querida? Não, tá tudo bem? Então, daqui a pouco ela briga comigo, não tem problema. A dona Iracema não falou, dona Iracema. Ela já está de mal, viu? Eu não consigo... Oi? Fala. Cris não quer falar, não, ela já está de mal. Já está de mal, hoje eu vou dormir no tanque. Não sei. É que eu não consigo ligar o microfone da dona Iracema. Eu não consigo aqui ligar nesse sistema. Eu não consigo, não dá para conseguir. Dona Iracema, nós desejamos aqui para a senhora um dia maravilhoso. Vamos falar mal aí da turma para se manter ativa, hein? Não vai esquecer, tá bom? Tá bom, querida. Fique em paz. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima, se assim eles desejarem, tá? Beijo para todos. Boa semana, pessoal.